Olá, eu sou a tia Carla, uma das professoras da Escola Bíblica Dominical Infantil da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, da cidade de Garça. E hoje a nossa aula é para os pré-adolescentes e a nossa lição é a de número 9, cujo tema é o dom de variedades de línguas. E a lição de hoje a gente pode encontrar em 1 Coríntios 12, 10 e o capítulo 14, dos versículos 2 ao 28. E junto comigo nessa aula de hoje está a minha filha Isabela! Oi, eu sou a Bela, uma das pré-adolescentes da Escola Bíblica Dominical. Ai, que bom ter você aqui comigo para me ajudar, sabia, Bela? Que bom, né? Ó, nosso tema é o dom de variedades de línguas. Você já orou em línguas? Porque Deus deu esse dom pra gente, pra igreja toda, não foi só para adulto, foi para criança e para pré-adolescente também, por que não? Basta você querer, crer, ter fé, pedir ao Senhor que Ele dá para você. Bela, vou começar te fazendo uma pergunta. Tá. Qual a evidência física do batismo com o Espírito Santo? Quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo, o que ela tem que ter feito assim pra gente falar, nossa, ela foi batizada com o Espírito Santo, que bênção? Bom, eu acho que ao falar em línguas estranhas. Isso, você já ouviu alguém falar em línguas estranhas? Sim, na igreja. Na igreja você fala? Mas eu queria, viu? Pede para Deus. Assim como a Bela, você também. Se você não ora em línguas, pede para o Senhor. Deus pode dar para você. Basta você crer, você querer e você pedir. Porque Deus dá as coisas que a gente pede. E o dom do Espírito Santo, ele serve para duas coisas. Sabiam disso? A primeira, vou até colocar aqui, é para edificar a nós mesmos. E o segundo é para edificar a igreja. De que forma vai edificar a nós mesmos? Porque quando a gente ora ao Senhor e Deus derrama esse dom, esse batismo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a gente começa a orar em línguas estranhas e ali a gente está em intimidade com o Senhor e a gente está sendo abençoado e edificado por Deus. Sabia disso? Não. Essa então esse é um dos itens que tem aí na revista de vocês, que é a edificação pessoal. Porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo de Deus, a gente está edificando, nós estamos sendo abençoados. Quando, Bela, você e você orar em línguas estranhas, você está sendo abençoado por Deus. E Deus quer isso para a nossa vida, viu? E o segundo item é a edificação da igreja, que se manifesta de 3 formas. Isso está na Bíblia também. Vou ler a primeira forma para vocês, ó. Quando há essa manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja, as pessoas começam a orar em línguas, são feitas de 3 maneiras. A primeira maneira é línguas que não precisam de interpretação, pois o ouvinte, nós que estamos ouvindo alguém orar, ele entende perfeitamente em sua própria língua. Então, se uma pessoa começa a orar em línguas perto da gente, a gente não escuta ela orando em línguas, a gente escuta a oração dela na nossa língua, que no caso é a língua portuguesa. E isso está na Bíblia. Você lê pra gente, Bela? Está em Atos, capítulo 2, versículo 8. Então, como os ouvintes falar, cada um é nossa própria língua materna? Isso. Então, a gente ouve na nossa própria língua materna, que é a língua portuguesa. A pessoa está orando em línguas, mas a gente está ouvindo na língua portuguesa. Aí, a segunda maneira é línguas que não têm interpretação, pois o cristão fala em mistérios com Deus. E ninguém entende, a não ser que haja alguém para interpretar. Se tem alguém lá perto para interpretar. Porque nesse momento a pessoa está orando em línguas, mas ela está falando com Deus. Então, é ela e Deus. E daí só é sabido o que está falando se tiver alguém para interpretar. E essa leitura na Bíblia está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, e depois o versículo 28. Tá. Lê primeiro o 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus.
Ninguém o entende, pois, por meio do Espírito, fala mistérios. Aí a pessoa tá lá orando em línguas, mas ninguém consegue entender, porque ela está falando com Deus e Deus está entendendo tudo que ela está orando, que ela está pedindo, que ela está conversando com o Senhor. E a segunda leitura é também no versículo 14, no capítulo 14, mas no versículo 28. Lê aí. Mas, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Isso. E aí, como não tem ninguém para interpretar, se caso não tenha, né, ninguém para interpretar, a pessoa fica quieta, orando com o Senhor também, clamando ali, né, em oração, intimidade com Deus. E a terceira maneira, que é línguas que têm interpretação. Então, essa língua, a pessoa está ouvindo, né, orar em línguas, e ela tem uma interpretação, visto que a orientação de Paulo é para que oremos pedindo a Deus que nos conceda o dom de interpretar o que elas querem dizer. Logo, quando a mensagem de Deus é entendida ao falar em línguas, ela se torna uma bênção e vem edificar, vem abençoar toda a igreja. Então, esse terceiro é em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Desculpa. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Isso. Então, também, orando em línguas, tem a interpretação. Então, tem essas três maneiras. Vamos recordar? Me ajuda aí, Bela. A primeira maneira, qual é? Línguas que não precisam de interpretação, tá? Porque quando a gente está ouvindo alguém orar em línguas, a gente está ouvindo na nossa língua, que é? Que é portuguesa. Que é a língua portuguesa, que é a nossa língua materna. Essa é a primeira forma. A segunda forma, línguas que não tem intérprete? Que não tem interpretação. Línguas que não verdade. tem interpretação. Porque a pessoa está falando diretamente com quem? Com Deus. Com Deus. Deus está entendendo tudo. Quando a pessoa está orando em línguas e a gente está ouvindo a pessoa orar, Deus está entendendo tudo que ela está falando. Às vezes a gente não está entendendo, mas Deus está entendendo. E a terceira maneira é línguas que têm interpretação. Então, como que funciona? Alguém interpreta? Alguém interpreta, alguém sabe dizer o que a pessoa está orando, está pedindo lá para Deus. Mas sabe, em meio a tudo isso, o dom de línguas tem algo muito, muito importante. Porque quando a gente vai orar, geralmente é para pedir alguma coisa, não é? Mas a gente tem que sempre ser grato. Nesse momento tudo que a gente está passando, a gente está ficando em casa, eu sei que vocês também não estão indo para a escola ou estão estudando em casa mesmo, né? Com atividades ou online, eu não sei como está sendo o sistema de vocês. Cada escola está num sistema. Mas a gente tem que ser grato, porque tudo acontece com a permissão do Senhor. E sempre quando a gente vai orar, mesmo que seja na nossa língua mesmo, sem ser a língua, né, do Espírito Santo de Deus, a gente sempre vai pedir alguma coisa. Mas o mais importante é a gente ser grato. Porque em meio a tudo isso, a gente está com saúde, a gente está com as nossas famílias, a gente tem a nossa casa, a gente tem o alimento sobre a nossa mesa. Então é muito importante que a gente tenha gratidão ao Senhor por tudo que Ele faz nas nossas vidas, não é verdade? Sim. Então, esse é mais um dom que nós vimos hoje, o dom do batismo. Deus nos batiza com a linguagem dEle, com a linguagem maravilhosa que Ele está lá entendendo tudo que a gente está orando. Amém? Amém. Vamos ver se tem mais... tem mais uma perguntinha. Do revisando, vamos ver se a Bela acerta. Mas ela também está aprendendo, né? Marque um X na opção certa. Que tipo de crescimento nós obtemos quando falamos em línguas? Qual crescimento a gente tem? Um crescimento financeiro, quando a gente fala em línguas a gente fica mais rico, com mais dinheiro? É um crescimento profissional? A gente vai melhorando no nosso trabalho quando a gente fala em línguas? É um crescimento físico, a gente cresce, fica forte? Ou é um crescimento espiritual, a gente tem aquela intimidade com o Senhor? Bom, eu acho que é o espiritual. Com certeza é espiritual. Então, meus amados, vamos orar, vamos crer, vamos pedir para o Senhor, porque Ele pode derramar esse dom e você pode ser batizado com o dom do Espírito Santo de Deus e falar línguas estranhas, ter essa intimidade com o Senhor. Viu, Bela? Você pode orar
pedir para o Senhor que Ele derrama esse dom sobre a sua vida. E aí você é batizada com o dom do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Amém? Amém. Amei estar com vocês. Eu espero que vocês estejam assistindo todas as aulas, fazendo as atividades. E eu espero também, em Deus, que vocês estejam muito bem. E que tudo isso logo passe pra gente estar juntos. Tá bom? Amei estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Beijinho.